Salve, salve, turma! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Língua Portuguesa direto ao ponto. Eu sou seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa, e vou iniciar o nosso curso pela base. Nós construiremos uma boa base para que você possa alçar longos voos aqui comigo dentro da língua portuguesa. Vamos ao que interessa? Vamos iniciar o nosso trabalho? Quero que você acompanhe comigo na tela. Está aqui, ó, Lucas Lemos, com o nosso slogan Português para Passar. Aqui você tem acesso à minha rede social, o Instagram lucaslemos.pro. Lá você pode esclarecer eventuais dúvidas, encontrar dicas de língua portuguesa e ainda conhecer um pouco mais sobre a minha história neste mundo dos concursos públicos. Obrigado pela sua confiança e obrigado pela sua audiência, por estar aqui comigo. Vamos ao que interessa? Vamos trabalhar? Vamos iniciar o nosso curso? Olhe na tela e veja o que temos pela frente. Eu começo o curso com morfossintaxe. E o que é morfossintaxe, professor? Morfossintaxe é a junção de duas palavrinhas, morfo e sintaxe. A morfo, tá? Que é a forma. Morfo é a forma e a sintaxe é a lógica. O examinador pode trazer na prova perguntando a você se os elementos destacados desempenham a mesma função morfossintática. E quando falamos em mesma função morfossintática, será a mesma função morfológica e a mesma função sintática. Por isso, você vai precisar dominar comigo aqui, primeiro, a morfologia, neste nosso primeiro módulo, para depois partir para uma análise que é sintática. Bom, na morfologia, nós estudaremos aqui, ó, as chamadas classes de palavras ou conhecidas classes gramaticais. São as classes gramaticais que estudaremos aqui na morfologia. Enquanto que na sintaxe, turma, nós estudaremos aqueles períodos por coordenação e também e subordinação. Tenha calma, porque primeiro vamos iniciar o nosso estudo pela morfologia. Eu só quero que você parta para uma análise sintática quando você estiver dominando muito bem a morfologia comigo. Tá? Então nós vamos estudar a morfologia ponto a ponto, passo a passo. Depois que estudarmos bem essa morfologia, iniciaremos uma análise sintática dentro do período simples, para que depois sim possamos iniciar o período composto. Turma, nós temos aqui uma ordem. Nós temos um degrau de cada vez a ser seguido. E eu te garanto que se você seguir aqui passo a passo, como eu, Lucas, estou te ensinando, você estará apto a ser aprovado em qualquer concurso público. Veja na tela. Bom, além da morfossintaxe, você precisa dominar em questões de provas o que vem a ser a chamada semântica. Ah, professor, as provas falam muito em semântica, semântica, semântica. Quando eu falo em semântica, semântica nada mais é do que o sentido. Semântica é sentido. Semântica, turma, é significado. Não cai em prova apenas estrutura gramatical, apenas análise sintática ou análise morfológica. As provas hoje costumam contextualizar. Então, vai falando muito em semântica, 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 semântica. E o que é semântica, professor? Semântica é sentido. Quando o examinador pergunta, preservaria a semântica do texto, ele quer saber se preserva a ideia básica, se preserva o sentido. Bom, além de dominar lá o que vem a ser a semântica, que é o sentido, que é o significado, eu preciso que você saiba também aqui o que é a dupla dinâmica, né? Coesão e coerência. Coesão e coerência, professor. O que é cada um deles? Coesão, quando nós falamos em coesão, coesão nada mais é do que ligação. Costumo falar que coesão é a ligação, tá? Coesão é a ligação entre as estruturas
frasais. Isso é coesão. Enquanto que a coerência é a lógica do meu texto. Um texto coerente é um texto que faz sentido. Vamos dizer que coerência significa fazer sentido. Eu costumo dizer, turma, que coerência é a lógica do meu texto. Um texto coerente é um texto que tem lógica, é um texto que faz sentido. Isso é coerência. Entenda, coesão vem do latim coser. Coser que significa costurar. Então, coesão é uma costura, coesão é uma conexão dentro do meu texto. Por exemplo, tem um autor, até tenho um autor aqui, que é o Otton Garcia, um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, que eu recomendo para você. O Otton Garcia, ele traz o seguinte exemplo. Eu fiz 2 operações, ele diz, eu fiz 2 operações. Uma no ouvido, outra em São Paulo. Oi? Como assim 2 operações? Uma no ouvido, outra em São Paulo. Veja, coesão até temos, mas não tem lógica, não tem coerência. Porque o campo semântico de ouvido não é o mesmo de São Paulo. O meu texto tem coesão, mas não tem coerência, não tem lógica. Veja na tela. Acompanhe mais comigo na tela. Eu quero que você domine muito bem cada uma dessas palavras. O que é morfologia, o que é sintaxe, o que é semântica, o que é coesão e o que é coerência. Tudo bem para você? Isso até agora faz sentido para você? Faça um gesto positivo aqui para o seu Pro Lucas. Tudo bem? Na tela, vamos lá para as classes de palavras. Vamos iniciar o nosso estudo aqui com a morfologia, tá? Com as classes gramaticais. E as classes gramaticais elas serão divididas entre variáveis e invariáveis. Por que, professor, variáveis e por que invariáveis? As classes gramaticais que são chamadas de variáveis são aquelas que vão concordar, são aquelas que vão flexionar. Então você pode dizer que variáveis, vou colocar aqui embaixo, ó, variáveis flexionam em número e gênero. Professor, e as invariáveis? Evidentemente, não vão flexionar, não vão concordar. Não flexionam. Beleza? Então, as classes gramaticais que são variáveis vão flexionar, vão concordar em número e gênero. E as invariáveis não flexionam. Já viu aquele ser humano que fala assim para você? Ah, Lucas, eu concordo com você em número, gênero e grau. Bom, se ele diz que concorda com você em número e gênero, entenda que ele concorda em tudo. Não precisa dizer que concorda em número, gênero e grau. Concordo em número e gênero. As classes gramaticais variáveis são aquelas que vão concordar, que vão flexionar. E falar disso é muito importante, porque você vai perceber que aqui eu já começo de forma muito tranquila a falar sobre concordâncias verbais, concordâncias... As classes gramaticais que são variáveis, eu quero que você memorize da seguinte maneira. Você vai guardar aqui, ó, um mnemônico conhecido como ANA, é a famosa ANA, PVS. ANA PVS, professor. ANA PVS. Por quê? A de artigo, N de numeral, A de novo de adjetivo, P de pronome, V de verbo e S de substantivo, que são as classes gramaticais que são variáveis, são aquelas que vão flexionar, são aquelas que vão concordar. Já as invariáveis, você vai pensar em quê? Eu costumo pensar em ACPI. ACPI. Professor, eu pensei aqui em outro mnemônico, professor. Qual? Professor, eu pensei em CIPA. Professor, eu não pensei em CIPA, não. Pensei que foi outra coisa. Para com isso. CIPA você encontra em empresas, não é CIPA? Que é uma comissão interna de prevenção a acidentes. Encontra em empresas, CIPA. Professor, eu pensei em outra coisa aqui, professor. Para com isso.
Para de pensar besteira. Mente maliciosa. A CPI. Vamos lá. A CPI. Advérbio. O advérbio é uma classe gramatical que é invariável. C de conjunção. P de preposição. E o I de interjeição. Que são as classes gramaticais que são invariáveis. Então, ao todo, nós temos 10 classes gramaticais. Sabemos nós que são 6 variáveis e 4 que são invariáveis. Tudo bem para você? Espero que sim. Vamos lá, vamos conversar mais sobre isso. Porque olhando para as classes gramaticais que são invariáveis, eu tenho alguém muito importante na minha vida. Quem, professor? O verbo? Ah, com certeza. O verbo tem um lugar cativo no meu coração e nós vamos falar muito bem sobre ele. Mas além do verbo, nós temos o substantivo, que é uma classe gramatical importante. Por quê? Olha só. O substantivo, vou desenhar aqui para você. O substantivo é uma classe núcleo, tá? O substantivo é uma classe núcleo. O substantivo, ele é o núcleo. E quem estiver ao lado do substantivo vai concordar com ele. E quem é que concorda com o substantivo? Aí temos alguém muito famoso aqui, conhecido como Ana P. A Ana P concorda com o nosso substantivo. A Ana P sempre está conectada ao substantivo. Professor, mas quem é a Ana P? Ana P, artigo, numeral, adjetivo e pronome. Essas 4 classes, elas estão diretamente associadas ao substantivo. O substantivo é a classe núcleo e essas outras classes precisam concordar com ele. Por isso, nós falaremos muito aqui sobre Ana P. Falaremos demais sobre ela. A Ana P é muito importante. Por quê? Porque aqui, ó, você percebe que artigo, numeral, adjetivo e pronome. Essas classes vão concordar aqui com o seu substantivo, tá? Então são classes gramaticais, são variáveis e vão flexionar e vão concordar com o substantivo. O advérbio, por exemplo, pode concordar com o substantivo? Não, porque o advérbio é uma classe gramatical invariável. O advérbio não concorda. Tá bom? Então, quem está conectado ao substantivo é a Ana P. Tá aí, ó. Ana P. Então, vamos falar muito sobre Ana P, que ela vai concordar necessariamente com o nosso substantivo. Beleza, meu pro? Beleza, professor? Legal. E aqui, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu anotei algumas informações que eu considero importante ter no nosso material. Por exemplo, o substantivo. Está começando logo por ele. Que é considerado uma classe núcleo, é um nome, né? Que ele vai nomear seres, pessoas, coisas, animais, enfim. E qual é a função sintática do substantivo? Quando eu olho para o substantivo sintaticamente ele é o quê? Né? Então o que ele pode ser? O substantivo ele pode ser, na verdade ele é um núcleo de alguma coisa. E ele é um núcleo de quê? Ele pode ser um núcleo do sujeito, do predicativo, do objeto, do complemento nominal, do aposto, do agente e da passiva. Então você percebe que o substantivo ele pode ser muita coisa na nossa vida. O substantivo é coisa demais. Então é uma das classes mais importantes. Vamos até aproveitar aqui, ó, logo, e já vou deixar anotado para você no seu caderno uma informação sobre essas 3 últimas classes aqui, ó. Conjunção, preposição e interjeição. O que eu posso anotar sobre elas? E essas 3 classes, elas não exercem função sintática. Essas 3 classes gramaticais, elas não vão desempenhar nenhuma função sintática, tá? Elas não exercem função sintática, não desempenham função sintática. Já pode guardar conjunção, preposição e interjeição. Quando perguntarem, qual é a função sintática da conjunção? Vai falar o quê? Professor, conjunção não tem sintática.
Tá bom? Então já guarde essa informação que conjunção, preposição e interjeição não vão desempenhar função sintática. Bom, temos aqui depois o artigo. O artigo é legal demais, porque o artigo só pode ser uma coisa. Sempre adjunto adnominal. Ó, sempre a. O artigo sempre adjunto adnominal, tá bom? Perguntada qual é a função sintática do artigo? Opa, professor, artigo adjunto adnominal. Beleza? Aí depois, temos o adjetivo. O adjetivo, ele é dividido da seguinte forma. Ele tem duas possíveis funções. Primeiro que o adjetivo ele serve ali para caracterizar. Lembrando que o adjetivo, ó, ele está dentro da Ana P, né? Lembra que a Ana P, ela vai necessariamente concordar com o seu substantivo. Ó. Ana P está conectada ao seu substantivo. E quais são as funções sintáticas do adjetivo? O adjetivo ou é um adjunto adnominal, tá? Ele pode aparecer como adjunto adnominal, ou ele aparece como predicativo. Claro, nós vamos trabalhar aqui e eu vou mostrar para você o adjetivo com função de adjunto adnominal e também esse adjetivo com função de predicativo. Tá vendo? Como que primeiro eu tenho que dominar a morfologia. E olha que legal. Agora que eu falei dos três primeiros, que seria substantivo, artigo e adjetivo, veja o numeral. O numeral, ele é um numeral adjetivo ou é um numeral substantivo? O numeral adjetivo tem função de adjunto adnominal, sempre. Sempre adjunto adnominal, porque ele é igual ao artigo, ele acompanha. Meu problema é o numeral substantivo, porque ele é núcleo de alguma coisa, porque ele é igual ao substantivo. Então ele vai ser núcleo do sujeito, núcleo do predicativo, núcleo do objeto, núcleo do complemento nominal. Ele é núcleo de alguma coisa. Tá vendo? É muita informação, professor. O pronome. O pronome também. O pronome ele pode ser um pronome adjetivo ou ele pode ser um pronome substantivo. Se for pronome adjetivo, sempre adjunto adnominal. Agora, se for pronome substantivo, é o problema, porque ele é núcleo de alguma coisa. Tá. Beleza, professor. Mas me explica um pouco melhor o que seria um pronome adjetivo, o que seria um pronome substantivo, o que seria um numeral adjetivo, o que seria um numeral substantivo. Quando eu falo pronome adjetivo, é porque ele é um pronome que só acompanha. Até está escrito aqui, ó, acompanha. Ó, o numeral adjetivo, mesma coisa. Acompanha o nome. Por exemplo, minha caneta, minha caneta. Veja que a palavra minha está acompanhando caneta. Minha caneta. Esse minha é um pronome adjetivo que está ali para acompanhar a palavra caneta. Minha caneta é diferente da sua. Sua o quê? Professor, caneta. Veja que a palavra caneta não foi escrita agora. Se não foi escrita, entra como pronome substantivo. Então, se acompanha, é pronome adjetivo. Se substitui, olha na tela. E aí eu deixei bem anotado para você no seu caderno que o pronome substantivo, ou o numeral substantivo, tanto faz, ele substitui o nome. Por isso que ele vai exercer a função de núcleo. Boa, professor. Ainda falando aqui sobre morfologia, veja mais as outras classes. Nós temos o verbo. Aí tem que estudar verbo. O verbo pode ser um verbo de ligação, que é um verbo de ação, perdão, que é um verbo nocional, tá? E aí ele vai ser um verbo transitivo ou intransitivo. Ou ele pode ser um verbo relacional, que é um verbo de ligação, que é um verbo copulativo. Né? Evidentemente, ele é um verbo de ligação. Então, nós vamos estudar muito verbo aqui. Eu vou precisar estudar com você transitividade verbal, tá? Eu vou precisar estudar com você muita coisa, conjugação verbal, tudo aqui durante o nosso curso, tá? Então, é muita informação a ser estudada aqui dentro. Legal? Na tela, veja mais. Nós temos o advérbio. O advérbio, eu quero deixar uma informação aqui anotada no seu caderno. O examinador, ele pode falar em valor circunstancial. Quando ele fala em valor circunstancial, é um valor adverbial. Tá? Então, valor circunstancial é um valor adverbial. Sempre que ele pergunta, a palavra apresenta uma informação circunstancial de modo. Opa, é um valor adverbial,
quer dizer que é um valor de advérbio. O valor circunstancial é valor adverbial, tá bom? E aí, claro, é uma palavra invariável que sintaticamente é sempre um adjunto adverbial. Se perguntar da função sintática do advérbio, professor, adjunto adverbial. E ali as três últimas que não tem função sintática, que eu já anotei. Aqui, ó. Sem função sintática, sem função sintática, sem função sintática. Quais são as três últimas que nós anotamos? Preposição, conjunção e interjeição. E não vão desempenhar nenhuma função sintática dentro do nosso texto, tá bom? Então guarde essas informações que são fundamentais aqui na nossa. Eu mostrei para você aqui, fiz agora rapidamente um panorama geral das 10 classes gramaticais. Tá? Por enquanto eu mostrei as 10 classes gramaticais, apresentei as classes gramaticais e ainda te contei quais serão as funções sintáticas exigidas por elas, né? Exercidas por elas. No próximo bloco, nós começaremos a analisar classe por classe e vamos também entender como é que o examinador pode cobrar isso na sua. Tudo bem? Bom, vou concluir este bloco aqui. Espero você no nosso próximo bloco. Até já. Um abraço do lucaslemos.pro.